Decreto 12.341 de 2023, publicado no último dia 24 de dezembro. O decreto a qual todos estão dizendo que é um presente para os criminosos. E olha só, galera, esse decreto fez com que Rede Globo, é isso aí, o jornal O Globo, de propriedade do canal Rede Globo, junto com CNN Brasil, é isso aí, mídias que sempre protegeram o Lula, agora vem a público criticar. Vejam só, matéria da CNN e matéria também da CNN Brasil. Esse decreto, ele traz aí algumas peculiaridades na utilização da segurança, a utilização de como a segurança pública deve atuar. E aí eu destaquei aqui alguns pontos, só para vocês terem uma ideia. Os profissionais de segurança pública deverão priorizar a comunicação, a negociação e o emprego de técnicas que impeçam uma escalada de violência. É isso aí. O policial sobe a favela do Rio de Janeiro, aquelas favelas tranquilas, sem problema algum, e lá ele deve utilizar o quê? O meio de comunicação e negociação. É isso aí, comunicação e negociação. E aí ele traz alguns pontos. O emprego de arma de fogo será medida de último recurso, ou seja, não deve ser utilizado, só se não houver uma outra forma. E aí ele traz que policial, para que ele possa reagir, primeiro tem que haver um disparo do bandido, que é muito complicado, ou seja, se o bandido acertar, já era. Ele traz ainda, olha só, o bandido em fuga, ele não pode ser utilizado armamento letal contra ele, não pode disparar um bandido em fuga. Lembro do caso lá de Goiás, daquele criminoso que ficou lá fugindo cidade por cidade, me falhou o nome aqui agora, mas ele saiu atacando as casas, mas estava fugindo. Nessas circunstâncias, a polícia não poderia atirar nesse marginal. E olha só, galera, um outro ponto. Não pode atirar em quem furar blitz. É isso aí. Se o cara furar uma blitz, desde que ele não esteja colocando a vida dos agentes em risco, mas se ele vier devagarinho ali, fugir, furar uma blitz e for embora, a polícia não pode empreender fogo. É isso aí. A polícia não pode utilizar arma de fogo e efetuar disparos com quem fura a blitz. É exatamente dessa forma. Galera, olha só. O governador Cláudio Castro, lá do Rio de Janeiro, disse o seguinte: espero que a população cobre os responsáveis por esse decreto quando bandidos invadirem uma residência, roubarem um carro ou assaltarem um comércio. Ou seja, aqui o governador do Rio deixou bem claro, tem esse problema? Cobrem o presidente Lula. O Caiado não deixou por baixo. O Caiado trouxe o seguinte: Caiado é o governador lá de Goiás. Presente de Natal ao crime organizado. E afirmou ainda que a medida proposta pelo presidente promove um maior engessamento das forças policiais. Na mesma toada, Ibanez Rocha, governador de Brasília, disse a seguinte: o decreto como uma intervenção federal. Segundo o titular do Distrito Federal, a segurança pública deve ser responsabilidade dos governadores estaduais. E aí, o Rodolfo Nogueira, deputado federal do PL, junto com o Sanderson, disse o seguinte: vamos apresentar um projeto de decreto legislativo para assustar o original, logo após o retorno das atividades legislativas, já em fevereiro. Segundo ele, a medida do governo federal desrespeita as polícias e tende a favorecer a criminalidade. Ele usou a seguinte: o atual governo está mais preocupado com combater a polícia do que o crime organizado. E aí, não tem só a questão do Ibanez, a questão do Caiado e a questão do Cláudio Castro. Na PEC da Segurança Pública, os governadores Jorginho Melo, de Santa Catarina, o próprio Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Tarcísio Freitas, governador do maior estado do Brasil, Romeu Zema, lá de Minas Gerais, Renato Casagrande, do Espírito Santo, e Ratinho Júnior assinaram a Carta de Florianópolis, repudiando a PEC da Segurança Pública, que traria coisas nesse sentido. Então a gente tem aqui, basicamente, metade, ou a grande maioria, dos grandes centros, dos grandes locais de votações, combatendo o decreto e a posição do presidente da República. E agora, eles perguntam,
Como fica o presidente fragilizado nesse sentido? O único apoio que ele tem é dessa mídia esquerdopata. E agora, veja só, comecei o vídeo dizendo o quê? Ele está apanhando do Globo e apanhando do CNN Brasil. Você já teve a chance de ver esse decreto? O que você achou? Bom, eu vejo cada vez mais o governo dando um tiro no próprio pé. E realmente vai chegar um ponto a qual o presidente só vai poder fazer uma única coisa. Vai ser o quê? Renunciar.